Fala, meus queridos, para mais um Rumo ao 100k. Rapaz, é muito legal fazer esses investimentos aí todos os meses junto com vocês, aí por volta do dia 12 até o dia 20, mais ou menos, eu sempre tô aportando junto com vocês, porque eu me coloco numa situação onde eu tenho que aportar nesse dia, ou mais ou menos nesse dia, e sempre mostrar para vocês os resultados. Então sempre vai ter resultado bom, sempre vai ter resultado ruim, sempre vai ter escolhas que eu fiz que poderiam ter sido melhores, escolhas que eu fiz que foram extremamente boas, acertadas, e aí vocês conseguem ver como que é a vida de um investidor de verdade, né? Porque às vezes você fica na dúvida do porquê que uma pessoa escolhe um tipo de ativo, e eu tô falando de pessoas não necessariamente conhecidas na internet, nem nada do tipo, nem grandes investidores, mas por que que uma pessoa que tem um resultado bom faz aquele tipo de escolha? E o intuito é justamente ser uma pessoa que tem um resultado bom, né? Afinal, nós que estamos investindo na bolsa, nós queremos resultados bons, né? Que se for para ter resultado ruim, deixa só na renda fixa mesmo. Então a gente quer ter um alfa muito grande de prêmio de risco na bolsa, o que a gente vem conseguindo aí consecutivamente todos os anos, desde quando a gente começou a gravar, mesmo momentos de queda da crise, né, mostrando para você o quanto o Kraken, que é um método de alocação que eu utilizo, é forte, e ainda consigo mostrar para vocês quais foram os erros do Leozinho do passado, quais foram os erros do Leozinho de agora, e a gente sempre vai amadurecendo, porque o intuito não é só gravar o vídeo para que você veja quais são os ativos que eu tô investindo, que a gente vai investir hoje, de novo, em vários ativos. Então, o intuito não é só te mostrar como se fosse uma diquinha para os novos que estão chegando aí, ó, é pra você comprar isso, isso, isso. Não, aqui não é canal de recomendação de diquinha, aqui não é canal para você entrar, olhar quais são os ativos que eu tô comprando e comprar também, não, aqui é totalmente diferente. Por isso que eu sempre falo, tem algumas pessoas aí, graças a Deus isso é minoria, né? O nosso canal, ele é realmente de pessoas muito inteligentes, esses 600 mil inscritos aí, quase 700 mil, são pessoas inteligentes, que não acham ruim o vídeo ser de 30, de 40 minutos, pelo contrário, né? Eles gostam pra caramba, porque você acha que é mais fácil para mim gravar um vídeo de 5, de 10 minutos ou de 30 ou 40? É óbvio que é mais fácil de 10, né? Mas eu gravo de 30 e 40 pra tentar te ensinar o máximo possível. Então eu não vou vir aqui te falar, ó, tô investindo nesse fundo imobiliário e pronto. Não, tô investindo nesse fundo imobiliário porque olha aqui no relatório gerencial tem isso. Eu acho que é uma oportunidade, a gente classifica esse fundo dessa forma. Então o intuito é esse, né? E sempre foi oferecer aí pra vocês o melhor conteúdo possível na internet. Ser o maior canal de investimento do YouTube, não em número de inscritos, não é essa a minha preocupação, mas ser aquele canal que a galera fala assim, pô, quer conteúdo completo? É lá naquele canal lá. O resto vai ser videozinho de 10 minutos mesmo. Eu não tô dizendo que os vídeos de 10 minutos é ruim não, tá? É só a diferença realmente de perfil, de tipo de qualidade. Não tem como você ler um relatório de 2 horas em 10 minutos. Então, pô, vai ter como você ver um vídeo de 10 minutos que tem um relatório de 2 horas, entendeu? Então aqui vamos dar uma olhada em conquistar a carteira e a partir disso vou tirar algumas dúvidas que eu vi dos últimos Rumo ao 100k de algumas pessoas perguntando, tá? Você consegue perceber que a nossa carteira hoje está com 3,2 milhões e desses 3,2 milhões está distribuído dessa seguinte forma: grande parte em ações, 38% em ações, 24% em fundos imobiliários, 23% em ETF e grande parte desse ETF é LFTB, que é reserva de oportunidade. Tesouro direto a gente já tá quase chegando nos 10% ali, que é a nossa meta. Cripto, 4%, nossa meta é mais ou menos uns 5, 6. Renda fixa tem um pouquinho, que são os CDBs lá. E 0,01 aqui de BDR, que é só para eu dar aula. Nas turmas de mentoria, eu mostro a diferença entre você investir lá diretamente no exterior, comprar BDR, qual que é vantajoso, o que você paga menos taxa, o que você tem mais rentabilidade no longo prazo, enfim. Então eu sempre mostro aqui como faz essa parte operacional também. Então você consegue perceber que eu tô, entre aspas, desbalanceado em ação. Os alunos sabem que não tá porque existe um negócio que a gente chama de banda de desbalanceamento. O cara que ganhou o prêmio Nobel explica sobre isso, Markowitz. Já expliquei para vocês aqui em algum momento. E qual foi a dúvida da galera referente à minha carteira? Aqui você consegue ver que o meu valor aplicado ele foi subindo, ó, lá em março. Subiu, aí depois em maio aqui você vê que eu não fiz o aporte, porque eu movimentei carteira. Então lá no Rumo 100k você vai ver que eu vendi um ativo e comprei outro. Tá tudo gravado, né? Todos os meses estão gravados aqui. Aí o mês 6 subiu o aporte, mês 7 subiu o aporte, e aí aqui no mês 8 subiu substancialmente o aporte, que isso aqui foi minha reserva de oportunidade, que tava na caixinha da Nubank, né, e aí eu quis colocar aqui para vocês verem o quanto eu tinha de reserva de oportunidade, porque às vezes eu ia fazer um aporte mais alto, você não entendia de onde que eu tirava aquele dinheiro, porque o meu aporte mensal normalmente gira em torno dos 20k, mas tem mês que eu aporto 100 mil, por quê? Porque eu tenho reserva de oportunidade, e às vezes eu consigo fazer uns aportes maiores mesmo, estou guardando para poder fazer isso. Então eu coloquei aqui dentro da carteira, através do ETF LFTB, e aí a gente vai aportar
aportando de acordo com o tempo passando, usando a nossa reserva de emergência do LFTB. Quem lembra, inclusive se você não lembra, é só você assistir o Rumo ao 100k aqui desse mês aqui, né, o mês 8, foi quando eu aportei LFTB. Eu até expliquei, ó, tô tirando a caixinha porque é mais vantajoso aqui no LFTB, porque o LFTB cobra menos imposto. Aí a gente fez várias explicações sobre o LFTB, surgiu até um quadro no canal falando qual será o ETF que vai bater o LFTB em reserva de emergência. Aí a gente falou do AUPO 11 que não consegue bater, a gente falou do ETF que replica o IMAB também, que não consegue bater, com o objetivo de reserva de oportunidade, né? Tem que sempre assistir o vídeo pra você entender isso, que senão você usa a frase como maximalista. E aí, quando a gente começou aqui com a minha reserva de oportunidade, vocês lembram que era 920 mil? Era tudo reserva de oportunidade. E aí, hoje, você percebe que desde daquele dia, os aportes, eles foram bem poucos. Desde o mês 8 até hoje, os aportes foram bem poucos. O patrimônio foi crescendo porque a gente foi tendo rentabilidade mesmo. Inclusive, aqui você consegue ver que no mês 2 eu tinha valor aplicado de 2.977 e agora eu tenho valor aplicado de 2.947, que eu fiz uma retirada de 50 mil. Isso aqui provavelmente foi alguma venda que ainda não foi contabilizada, mas eu nunca saquei dinheiro para gastar não, tá? É só porque eu tô fazendo transferência de custódia e aí provavelmente apareceu essa queda aqui. Mas perceba que grande parte dessa alta veio de valorização. Por quê? Porque eu apenas estou tirando dinheiro do LFTB e colocando em outro lugar. Então sempre quando tem alguma oportunidade, respondendo uma dúvida da galera, né? Por que você não tá aportando mais? Por que não tá vindo dinheiro do bolso? Não, tá vindo dinheirinho do bolso, uns 10 mil reais vem do bolso ali, todo mês tô aportando uns 10 mil reais. Só que grande parte dos aportes vem de tirar do LFTB e colocar em outro ativo. E como o LFTB já estava contabilizado, você não vai ver aquela alta que estava acontecendo, né? Então, tava 2.900 investido, vai ficar 2.900 investido. Só que eu tirei do LFTB e coloquei no outro ativo. Aí esse ativo valoriza, por isso que a gente teve esse ganho aqui, tá? A maior parte desse ganho aqui, apesar do patrimônio ter ficado quietinho, é porque eu tô movimentando dentro da carteira. E lembra, não tô movimentando dentro da carteira um ativo, vendendo um ativo para comprar outro, vendendo um ativo para comprar outro. Eu vendo Banco do Brasil para não, nós não somos day trade não, pelo amor de Deus, nem swing trade de curto prazo, não. A minha intenção, inclusive, é que talvez os meus bisnetos vendam essas ações, né? O meu desejo é esse, que as ações sempre valorizem, que a gente sempre tenha a oportunidade de comprar, que a gente nunca precise vender. Óbvio que vai ter momentos que a gente vai precisar vender, mas se não acontecer, eu quero que meus bisnetos vendam esse negócio mesmo, ou então, sei lá, décima geração, fique com esse negócio aqui, eu não quero que venda. Quando eu falo troca de ativo, é o LFTB, que é dinheiro. Eu quero que você entenda o LFTB, que é um ETF de renda fixa, o dinheiro, como se eu estivesse tirando da conta corrente e mandando para poder fazer os investimentos. É só uma maneira mais efetiva. Quem tem reserva de oportunidade e ainda não sabe qual o melhor lugar de colocar, eu quero que você assista os vídeos que eu gravei sobre o LFTB. Não tô falando que ele é o melhor, não, na sua ocasião. Você tem que entender o que ele é para ver se é o melhor para sua situação. Beleza? Outra coisa que a galera reclamou, que eu não tô mostrando os proventos. Desculpa, galera. É porque às vezes não tem tanta mudança assim, aí eu não mostro mesmo, né? Então aqui nos últimos 12 meses a gente recebeu 132 mil reais de dividendos, um yield bem alto, na verdade, né? Porque grande parte do nosso patrimônio, daqueles 3,2 milhões, tá em renda fixa, que não paga yield, né? Então, isso aqui veio dos outros investidos ali. A gente já fez até um cálculo da carteira, o quanto de yield a gente tá recebendo. Juntando ações e fundos imobiliários, né? Porque as ações têm um yield um pouquinho mais baixo do que os fundos imobiliários. Ficou na casa aí do 0,87. Então, tamo bem pra caramba. De yield só, hein? De yield. Mês de fevereiro normalmente é fraco para provento nas ações, então a gente recebeu basicamente só o de fundo imobiliário. E mês de março vai ser cacetada, hein? Recorde de dividendos. Vou até pegar aqui todos e olha só, março aqui vai ser recorde de dividendos. Por que vai ser recorde de dividendos? Muitas empresas que eu fiz uma acumulação muito grande de aportes vão pagar agora em março. Se você lembrar, a gente tinha 10 mil reais investidos em BB Seguridade no início de 2025 e olha só o quanto a gente tem em BB Seguridade agora. Maior posição da nossa carteira com 244 mil investidos, né? Então olha só que doideira, né? Petrobras também, Odontoprev também, vai pagar um pouquinho agora. Então a gente tem várias empresas que vai pagar aqui nesse momento. Ó, a BB Seguridade vai representar 50% desse yield de 24 mil. Então só a BB Seguridade vai pagar 12 mil. Aí vem a Vale ali com mais 2 mil e pouco. Depois vem vários fundos imobiliários, ó, Petro, aí Banco do Brasil aqui. Enfim, temos várias outras ações aí que vão pagar, mas com menos. E todos os fundos imobiliários pagando todos os meses, né? Então este provento aqui excepcional, realmente absurdo, vai vir de BB Seguridade, beleza? Recordezão, né? Imagina, que doideira, cara. Eu lembro que eu sonhava, assim, meu projeto de vida para quando eu bater 60 anos era receber uns 10, 15 mil de dividendos por mês. E olha que isso é um sonho alto. Para quem não sabe, eu sou médico, então eu trabalhava, ganhava lá meus 20 mil por mês, meus 25 mil por mês, portava 60% disso, vivia uma vida simples, que eu ainda ajudava meus parentes e tal. E a minha ideia era justamente obter, na verdade eu nunca pensei que eu ia ter esse dividendo mensal, né? Mas loucura, né? Você vê que os dividendos, eles realmente são explosivos. Grande parte vem do seu aporte, não tem como negar isso, no curto prazo vai vir do seu aporte, então grande parte disso aqui
que veio do meu aporte, não é só rentabilidade, a rentabilidade ajuda, né? Olha só que doideira. Lá em 2021 eu recebia R$ 7 de dividendo. R$ 7 de dividendo. Eu já gravava vídeo pra vocês, hein? R$ 7 de dividendo. Doideira, né? Por isso que eu te digo, meu amigo, se você tá recebendo aí seus 50 centavos de dividendo, não desanima. Você vai olhar pra trás, porque esse Leozinho aqui chegou a escutar da minha princesa, e olha que a minha princesa é uma esposa assim, é a esposa de provérbios mesmo, a esposa Rubi. E ela olhava pra mim assim, você tem certeza que isso aí vale a pena? Não é melhor a gente guardar esse dinheiro no banco? Agora o resultado mostra o que vale a pena e o que não vale. Então não desanime, meu amigo, não desanime. Entre a carteira de ações, a movimentação que eu fiz recente foi a venda de Auren. Por isso você não tá vendo mais a Auren aqui. Eu li o relatório de Auren com você, calculei o valor intrínseco junto com você, e a gente chegou na decisão de que realmente no curto prazo, no intervalo de 2, 3, 5 anos, talvez não valia a pena realmente manter Auren aqueles preços que estava. E a gente conseguiu vender bem próximo de R$ 12. Então usamos da vantagem tributária de venda de menos de 20 mil para não pagar imposto de renda. A gente tava com um lucrinho lá em Auren, e aí a gente desfez dessa posição para aportar em outros ativos, que inclusive um dos aportes foi BB Seguridade. A gente tirou de Auren e colocou BB Seguridade. Tem uma margem maior, valor intrínseco mais seguro, é uma empresa que eu não preciso ter dúvida se ela vai crescer ou não. Eu sei que o growth no longo prazo, ele vai existir de maneira mais segura, mais previsível e diluindo meu risco através dos dividendos, né? Prova disso é que grande parte do aporte que eu tinha em Auren eu vou receber dividendo da BB Seguridade. Porém, fato é que mesmo com esta correção que tivemos agora na bolsa, porque a bolsa deu uma caidinha nesses últimos dias, mesmo com essa correção, muitos ativos ainda estão sem margem. Então, por enquanto, estou realmente me abstendo de fazer aportes em ações. Você verá quando eu fazer um aporte em ação que vai ser justificado através de margem e tal. BB Seguridade até R$ 35 seria interessante, mas não vamos comprar mais, já é a maior posição da carteira, já representa inclusive 7,53% da carteira, né? Uma das grandes posições da carteira. E estamos com um preço médio bem legal, não faz sentido a gente comprar mais agora, tá? Dos fundos imobiliários, a gente vai dar uma mexidinha na carteira, tem alguns fundos imobiliários que eu quero tirar e alguns outros que eu quero incluir, mas isso aqui vai ficar da parte 2 do Rumo ao 100K, que eu vou gravar provavelmente amanhã ou na terça-feira. Hoje a gente vai mexer em outro tipo de ativo. Eu quero te chamar a atenção para uma assimetria que, na minha opinião, está acontecendo dentro do Tesouro Direto. Se você entrar no Tesouro Direto, a gente consegue ver que tem algumas taxas que, depois do que aconteceu entre Estados Unidos e Irã, lamentavelmente, né? Ninguém gosta de guerra, ninguém gosta do sofrimento que a pessoa passa por isso. E a gente conseguiu, inclusive, perceber o quanto que uma economia é influenciada macroeconomicamente, né? Globalmente. Quando você tem sanções de alguma coisa, bloqueio de alguma coisa, a gente viu lá o bloqueio do Estreito de Hormuz, que impediu só 20%, né? Só 20% de todo o petróleo exportado do planeta. Isso vai impactar a inflação global, basicamente. O Brasil vai sofrer com isso. A gente até viu uma medida provisória do Lula, né? Tirando os impostos da parte dos combustíveis, justamente porque 80% do Brasil é rodoviário, então se o diesel sobe, não vai ser só o diesel que vai sofrer, não é só os caminhoneiros que vão sofrer, não é só, não. Somos todos nós que vamos sofrer. O pacote de arroz vai ficar mais caro, porque o cara vai pagar mais gasolina para levar o pacote de arroz ou café de um lugar para o outro. Então isso impacta globalmente, tá? Isso impacta globalmente. E justamente por impactar globalmente, e aqui no Brasil a gente estava com a perspectiva de queda da taxa Selic na próxima reunião do Copom, inclusive notificado pelo Galípolo, sinalizando que ia começar as quedas. Com todos esses acontecimentos, o que pode acontecer, já que o diesel agora vai ficar caro e que todas as coisas podem ficar caras? Inflação. Se a inflação vai subir, como que corta a taxa de juros, entende? Como a gente não tem mais toda essa certeza da queda da taxa de juros, ou pelo menos diminuição da velocidade da queda da taxa de juros, o que aconteceu com os títulos do Tesouro? Para a captação de mais crédito, o título do Tesouro foi cada vez sendo negociado a taxas mais altas. E olha só o que aconteceu. A gente tá vendo aí agora, Tesouro IPCA mais 2032, quase IPCA mais 8, voltou a subir, né? Se a gente olha aqui no histórico de preços e taxas, você consegue digitar assim, ó, no Google, histórico de preços e taxas do Tesouro Direto. Aí você vem aqui, ó, histórico de preços e taxas. Olha só o que aconteceu com o Tesouro IPCA mais 2032. Olha que doideira isso aqui. Olha a taxa, o que aconteceu nos últimos dias, tá? No dia 12/3 pro dia 16/3, ó. Tava lá em IPCA mais 7,62 e subiu até 7,93, quase bateu 8. E agora tá aí no 7,92. Então a gente viu que teve, desde o dia 27/2 aí, no último mês, na verdade, né? Subiu aí de quase 7 para quase 8. E aí eu quero te lembrar de uma situação pra você ver o quanto que o mercado é irônico e o quanto que, na verdade, você ter paciência te dá muito dinheiro. Você não precisa nem ser muito inteligente, é só você ter paciência. Isso é uma frase do Warren Buffett, inclusive, né? A bolsa transfere dinheiro do bolso dos impacientes para os pacientes. E aí, basicamente, estourou de vários vídeos na internet e vários youtubers, inclusive eu, falando pra você sobre o quanto o IPCA mais 6 era bom. Lembra? Quando a taxa bateu o IPCA mais 6, era bom. Eu gravei um vídeo falando sobre isso, pô,
pô, IPCA mais 6 é bom mesmo, é bom mesmo. Hoje nós temos outras oportunidades, mas é bom mesmo. Quando bateu o IPCA mais 7, todo mundo falou, pô, IPCA mais 7 não tem como não comprar, não sei o que, e começaram a fazer vários aportes. Inclusive fiz um pouco de aporte no IPCA mais 7 há um tempo atrás. E aí o que aconteceu? Tinha muita gente que tava saindo da bolsa para comprar IPCA mais 7, beleza? Tudo certo. E teve pessoas que sabem fazer cálculo de preço-teto, valor intrínseco, e por mais que a renda fixa pagar IPCA mais 7 é bom, tinha empresa pagando o potencial de IPCA mais 15, IPCA mais 18, IPCA mais 12, aí faz sentido você ir para lá, é um prêmio de risco muito alto, né? E como é um prêmio de risco muito alto, faz sentido você correr esse risco. E a gente investiu também pesado nas ações. Na verdade, a gente investiu muito mais pesado nas ações do que o que a gente investiu em IPCA mais aqui, certo? Você consegue acompanhar isso de acordo com todos os nossos aportes. E aí, inegavelmente, as ações estavam realmente muito descontadas, explodiram para cima. Então, tivemos valorizações aí de 20, 30, 40% em ações em menos de 6 meses, fechou? E aí, olha o que aconteceu. Nós estamos num cenário agora onde a galera gostava pra caramba de comprar IPCA mais 7 há 6 meses atrás, ao invés de comprar ações. Perceba nisso aqui. Há 6 meses atrás, todo mundo louco para comprar IPCA mais 7 e ninguém queria saber das ações. Pulamos 6 meses adiante, todo mundo louco para comprar ação agora que já subiu e ninguém querendo saber do IPCA mais 7. Uai, mas o que tá acontecendo, galera? Vocês são loucos? Vocês são doidos? Agora o IPCA mais 7 tá pagando o mesmo tanto que pagava antes, só que agora o prêmio de risco da ação é bem menor, porque você pagando mais caro, você vai receber menos em projeção, afinal você tem menos margem, e agora você não quer comprar o IPCA mais 7? Eu não entendo isso, cara. O mercado realmente, às vezes, brinca com as pessoas e você, se você for o cara que segue sua manada, né? Aí você vai ficar de fora mesmo de muitos ganhos. Então hoje, a gente olha aí o Tesouro Renda Mais, que é o que tem a duration mais larga. Por isso que a gente tá comprando sempre o Renda Mais. Eu, inclusive, fiz um vídeo entre o que é mais vantajoso, Tesouro Renda Mais ou IPCA Mais, porque um tem diferença de taxa entre os outros, mas para a marcação a mercado, que é valorização muito alta em renda fixa no curto intervalo de tempo, nossa, Léo, isso pode acontecer? Pode, marcação a mercado. Tem que estudar sobre marcação a mercado. Você investe Tesouro Direto, que não é pós-fixado, ou seja, Tesouro Selic, tem que estudar marcação ao mercado, senão você tá deixando dinheiro na mesa. Tem um vídeo aqui de marcação ao mercado, tá aqui ó, na tela, marcação ao mercado. Expliquei assim uma aula de, literalmente, de curso pago. Depois te expliquei a diferença entre IPCA mais e IPCA 2065 do Renda Mais aqui, qual que é a diferença deles, porque que eu estou escolhendo o Renda Mais, não necessariamente vai ser o seu caso. Então você tem que dar uma olhada lá para ver se faz sentido para você. Como o meu caso, ele é estritamente para ganhar com marcação ao mercado e eu não tenho nenhuma projeção, não gostaria de levar isso até o vencimento, eu quero o que tem a maior duration, porque a maior duration gera maior taxa de marcação ao mercado quando a taxa dá uma arrefecida. E agora, olha que doideira, a gente tem o Tesouro Renda Mais aqui, IPCA mais 7. E aí, o que a gente vai fazer? Pô, antes eu tava conseguindo comprar o IPCA mais 7, mas o Odontoprev tava 10,97. Aí o que eu fiz? Comprei o Odontoprev, 20% de valorização. Antes o IPCA tava IPCA mais 7, mas Petro chegou a 29,90. Preço médio de 32, valorização de 40%. Antes tinha IPCA mais 7, só que BB Seguridade tava preço médio de 33, e aí a gente conseguiu uma valorização muito boa e mais muito dividendo. Então perceba que é tudo sobre ordem de aportes, né? Não há dúvida que o IPCA mais 7 é bom, perceba isso, não há dúvida. Mas para você ser um investidor que tem uma boa rentabilidade, não basta você saber o que é bom, porque qualquer pessoa sabe o que é bom, todo mundo sabe que tal é bom. Você vai comprar e tal a qualquer preço? Todo mundo sabe que VEG é uma das melhores empresas da bolsa. Você vai comprar VEG a qualquer preço? Porque sua rentabilidade pode ser uma bosta. Você compra lá 65, VEG, ótima empresa. Só que comprou um preço caro demais, ela corrigiu para 50, você tá com a melhor empresa na bolsa, só que com a rentabilidade negativa. Então tem que ter organização dos seus aportes, tá? Não é sair aportando de qualquer jeito, eu sou buy and hold e vou comprar de qualquer jeito. Na verdade, o pessoal da mentoria, inclusive eu chamo todo mundo que faz isso, né, que compra, com essa desculpa de, no futuro vai valorizar, não tô nem vendo o que eu tô comprando. Isso aí, na verdade, não é o buy and hold, esse é o buy and foda-se, né? Compre e que se lasque, né? Isso não é um jargão que eu criei, não, já existe. Hoje, a gente não tem mais as margens que a gente tem nas ações, mas a gente tem essa oportunidade do Tesouro Direto. Eu já tenho aqui de Tesouro Renda Mais 5% da carteira. E, como eu conversei com vocês na época que eu estava aportando, o meu limite máximo é 10% em Tesouro Renda Mais, que é sim um ativo de risco. Tem volatilidade pra caramba. Se esse negócio subir 1%, eu vou perder praticamente 40% do meu patrimônio. Mas se esse negócio cair 1% a taxa aqui, né? Se essa taxinha aqui, ó, de IPCA mais 7 subir para IPCA mais 8, eu vou perder uns 30, 40% do meu patrimônio. É o que tá investido lá. Se eu
manter por resto até o final do vencimento, eu vou ganhar o IPCA mais 7, mas não é a minha intenção. O que eu quero é investir no momento em que eu tenho mais projeção de queda da taxa, porque aí se cair para IPCA mais 6, eu ganho 30, 40% de rentabilidade em um ano, entende? Então, o objetivo é a gente comprar para marcação a mercado. E hoje eu vou te ensinar a fazer a compra direto do Tesouro Direto. Todas as outras compras que eu fiz junto com você, foi através da corretora, né? E aí você entrava na sua corretora e lá na sua corretora você conseguia fazer as compras, porque ela te intermedia aqui no Tesouro Direto. Mas dá também para comprar aqui direto do Tesouro Direto? Direto do Tesouro Direto? Dá. Olha o que você vai fazer. Você entra aí no site do Tesouro Direto e aí vai pedir sua senha e seu CPF aqui. Vou digitar meu CPF. Então você digita seu CPF aí, depois você digita sua senha, vamos ver se eu lembro. E aí depois você digita sua senha, você vai cair nessa página aqui, ó, do Tesouro Direto, que inclusive vai ter tudo aquilo que você tem aportado, ó, aqui mostra. Dos meus investimentos no Tesouro Direto eu tenho 70% em renda a mais, eu tenho 7,5% em Selic, um pouquinho pré-fixado e um pouquinho em PCA. E você consegue ver inclusive meus últimos aportes. Olha que legal isso aqui, ó. No dia 23 de dezembro foi a última vez que eu comprei o Renda Mais. Provavelmente estava IPCA mais 7, ou muito próximo de IPCA mais 7. Aí o outro Renda Mais que eu aportei foi lá em dia 13 de outubro, ó. Olha que doideira. Aí o outro Renda Mais que eu aportei foi dia 15 de setembro. E o outro Renda Mais que eu aportei foi dia 11 de julho. Então perceba, a gente vai comprando com calma, a gente não fica desesperado para comprar nada, nem ação, nem renda fixa, nem nada. Não fica desesperado. Se você não tem oportunidade de aporte, coloca na reserva de oportunidade, que é justamente lá o que a gente comentou sobre o LFTB. Então, como que a gente faz para fazer os nossos investimentos? Aqui embaixo, você consegue ver em qual é o banco que está o seu dinheiro. Então, aqui você consegue ver que está na Inter. Eu tive que transferir meus investimentos do Tesouro para a Inter, porque eu estou fazendo uma transição, uma transferência de custódia da BTG para EQI. E aí, eu preciso tirar da BTG tudo que é do Tesouro Direto, para poder mandar para a EQI, porque a EQI usa como white label o BTG. Então, é como se fosse um BTG verde. E aí, não dá para transferir de BTG para BTG. Eu tenho que transferir para outro banco, só te explicando aqui o porquê que tá no Banco Inter, beleza? Mas daqui a pouco vai ir para EQI, que no caso vai ser BTG. Ah, Léo, por que você trocou? Quando eu terminar toda a transferência, aí eu converso com vocês porque que eu troquei, tá? Mas isso aqui, na verdade, é para dar um benefício para os alunos. A gente vai conversar sobre isso quando tiver tudo pronto, beleza? Então aqui você consegue ver tudo que eu tenho, ó, Tesouro IPCA+, tenho 40 mil investido, Tesouro Renda Mais. Isso aqui, inclusive, eu investi isso aqui justamente para gravar dentro da mentoria ali o que compensa. Se é investir no Tesouro IPCA, que é o que dá a possibilidade de marcação no mercado, se é investir no Tesouro IPCA ou fazer realmente um bom cálculo de valor intrínseco nas ações e aportar nas ações, isso quando se trata do curto prazo, ou marcação no mercado. Então, eu tenho uma máxima dentro da mentoria, que é, quando a gente quer investir em marcação ao mercado, não faz sentido a gente escolher duration curta para poder reduzir risco. Marcação ao mercado, você está se expondo ao risco, então tem que ser duration longa mesmo. A não ser que você não queira investir em marcação ao mercado, aí tudo bem. Então aqui mostra tudo bem bonitinho. E aqui, para você investir, parece um Mercado Livre isso aqui, ó. Tem até um carrinho de compras aqui, tá vendo? Você clica aqui em investir, aí que na parte de investir você vai escolher o que você quer investir, vai abrir essa mesma página que a gente sempre olha aqui dos tesouros, a gente consegue ver aqui, ó, tá vendo? Então todos, Selic, pré-fixado, inflação, a gente vai baixar lá no Renda Mais 2065, ó, Vral. Aí você clica adicionar, vai aparecer lá no carrinho, tá vendo? Clicou aqui no carrinho, você vai concluir a sua compra, né? Então aqui você consegue ver o quanto que você tem que pagar para comprar um pedacinho, ó, com 1,83 você consegue comprar um pedacinho do título, né? E aqui eu vou colocar um aporte de 30 mil reais, tá? Vamos colocar mais 30 milzinho ali, a gente tá com 170 mil, então vamos bater lá os nossos 200k, vai subir mais ou menos aí para uns 6, 7% da carteira. Então o que a gente pode chegar em Tesouro IPCA+, seria até 10%. Eu nem vou tirar do LFTB, porque isso aqui já é o meu aporte mensal. Eu não aportei do meu bolso no mês passado, e esse mês agora eu estou juntando os aportes dos 2 meses, beleza? Porque eu demorei um pouquinho a receber no mês passado. Então, aqui a gente vai colocar este valor, já vai calcular aqui a quantidade do título, que cada título vale R$183, né? Então, para investir esse valor aqui seria isso. Aí, como que a gente faz agora? Vamos pro pagamento, como se a gente fosse passar o cartão aqui mesmo, né? Como se fosse Mercado Livre esse negócio aqui. Normalmente, é sempre muito mais fácil, muito mais rápido você fazer pela corretora. Eu tô fazendo aqui através do Tesouro Direto só para ensinar vocês, porque vocês às vezes perguntam, mas não dá para fazer direto pro Tesouro Direto? É mais chato, mas dá. Aí que eu vou selecionar o banco que já está, né? Aqui mostra todas as corretoras que eu tenho conta aberta, então eu tenho conta aberta lá no Invest, não uso, né? Mas abri para dar aula. Semi Capital e XP a gente usava para fazer opções, mas agora a gente usa o BTG, né? Que é através da EQI. Então aqui a gente vai selecionar a Inter, que é onde está o nosso Tesouro Direto. Aí vai aparecer aqui para você forma de pagamento. Uma das formas é debitar direto na instituição. Outra forma é você pegar aqui da carteira do Tesouro. Você
consegue guardar dinheiro aqui no Tesouro, como se fosse um banco, né? E a outra forma seria o Pix. A gente vai fazer através do Pix, tá? Aí quando, né, para agora e tal, aí você clica fechar pedido. Aqui a gente tá comprando a rentabilidade de 7,05, tá? Então aqui aparece para você, ó, o nome do contribuinte, aí aparece meu CPF, aí selecionando a forma de pagamento aqui, você clica aqui, ó, pagar e pronto, vai aparecer aqui o Pix, né? Parece realmente que você tá comprando um produto. Basicamente você tá comprando um título do Tesouro, né? Bem legal isso aqui. Então agora eu vou escanear o QR Code aí. Para mim apareceu aqui bem bonitinho, ó, Ministério da Fazenda, Coordenadoria Geral do Controle da Dívida Pública. Vou até deixar um print aí para vocês. Aí eu vou clicar aqui em continuar. Aí eu vou deixar o print aqui do comprovante também. Você vai ver que apareceu aí o nome do destino, que é o Ministério da Fazenda, e a instituição lá STN, que é o Sistema do Tesouro Nacional, beleza? Então já tá feito aí, deixei os dois prints para vocês conferirem e pronto. Aqui já apareceu, ó, pagamento realizado com sucesso. Eu posso imprimir o comprovante aqui, então vou imprimir o comprovante, né? Vou deixar salvo aqui, vai que dá algum BO. Já vai aparecer aqui o serviço, né? O que eu comprei, bem certinho o número da referência aqui que mostra qual foi o título que eu comprei, né? Então vou clicar aqui para salvar como PDF, o comprovante. E agora pronto, só clicar aqui em concluir. Aqui você consegue perceber quando foi que a gente comprou, né? Dia 16 às 11h21. E aí é que agora já aparece, ó, pedido efetuado, já está pago e agora vai entrar em liquidação. Identificando seu pagamento, agora seu investimento está na etapa de liquidação, agora é conosco. Não é necessário nenhuma ação nesse momento, a B3 e o Tesouro Nacional vai processar o seu investimento e até às 18h30 do próximo dia útil você verá o valor investido em sua conta. Acompanhe através do portal do aplicativo. Então, no caso, vai aparecer lá na minha instituição chamada Inter, lá na minha corretora, né? Aqui mostra como que foi que eu comprei, ó, a quantidade de títulos, qual a taxa que eu consegui contratar, 7,05. Inclusive, quando você clica aqui na parte do início e volta aqui na parte inicial, você consegue ver com mais detalhes do que no seu consolidador de carteira, quais são as taxas contratadas, como está a rentabilidade. Quando você vem aqui em Tesouro Renda Mais, você clica aqui na setinha e aí vai abrir todos os investimentos que você fez, né? Então, ó, total investido 179 e o valor líquido se eu for sacar hoje 178. Tô perdendo com marcação ao mercado. Nossa, Léo, mas você começou a investir lá em 11 de julho. Pois é, preste atenção. Como que a marcação ao mercado, ela pode ser vantajosa, mas ela também pode ser muito perigosa. Se você investisse, por exemplo, nesse título, quando ele tivesse IPCA mais 5, você ia estar perdendo uns 80%, 70% do seu patrimônio. Então, perceba que a gente só investe nisso aqui quando a gente tem a perspectiva de queda da Selic. Ou então a gente aceita manter o IPCA mais 7 até o vencimento do contrato, que aí tudo bem também. Então aqui a gente consegue ver as aplicações que eu fiz, ó. A primeira aplicação que eu fiz no 11/7/2025 foi IPCA mais 6,9. Aí depois, IPCA mais 7,05. Aí depois, IPCA mais 7,07. E depois, IPCA mais 7,10. E aí, aqui é óbvio que tem cobranças de algumas taxas aqui. Então a rentabilidade está negativa, apesar de hoje grande parte do meu patrimônio ter sido investido a uma taxa acima de IPCA mais 7,05 e hoje o preço está 7,05. Mesmo assim eu estou com a rentabilidade negativa porque tem o serviço de contrato dessa taxa. Então tem o 0,5% do resgate antecipado, tem várias taxas ali que são cobradas que precisa realmente cair um pouco da taxa para eu poder estar na vantagem. Se ficar 0 a 0, eu só vou ficar na vantagem depois dos 15 anos, 20 anos, por causa da taxa de custódia, né? Então aqui o cálculo do valor líquido já é considerando essas taxas, né? Então, mesmo aqui tendo quase um ano de aporte, ó, perceba o quanto que aqui, teoricamente, eu vou pagar de taxa. Eu vou pagar a taxa de custódia para B3, eu vou pagar a taxa aqui de imposto de renda sobre o lucro, né? Mas não tive lucro, então por isso não tem imposto cobrando aqui. Eu investi aqui, ó, 19.999 e vou sacar 18.900, eu perdi R$1.000 aqui. Basicamente, eu perdi 5% do meu patrimônio aqui, ó, mesmo depois de um ano. Por quê? Ó, rentabilidade de IPCA mais, porque a taxa subiu e subiu 0,15, né? Você vê o tanto que isso aqui é bruto. A volatilidade é bem alta, parece volatilidade de Bitcoin. E além disso, tem as taxas de cobrança aqui que eu vou ter que pagar de custódia, né? Então, por isso que fica com esse valor líquido. A gente precisa que essa taxa caia. Ah, Léo, então eu não vou investir, porque se eu não acredito que a taxa cai, não vai ter vantagem. Não é. Se você acredita que a taxa não vai cair, a ideia que você vai fazer é montar uma estratégia para você manter isso até o final do vencimento. Que aí, no caso, seria lá em 2084, o que eu acho é muito longo, né? Aí é melhor você investir em IPCA mais 2050, por exemplo, que é um pouco mais curto, daqui 20 e poucos anos. Mas de toda forma, você terá a rentabilidade contratada, que é IPCA mais 7, ali IPCA mais 6, eu terei IPCA mais 6,9 se eu manter até o final. É só se eu for sacar agora que eu não consigo. Por isso que não dá para você utilizar como reserva de emergência, reserva de oportunidade, tesouros que têm a possibilidade de marcação ao mercado, como o pré-fixado e IPCA mais. Espero que essa aula tenha ficado completa sobre o motivo de investir no Renda Mais, complementando com todas as outras que eu deixei para você, né? O editor vai deixar o card aí de tanto de vídeo que eu já gravei sobre o Renda Mais para vocês, explicando tintim por tintim, detalhe por detalhe. E o principal aqui que você precisa assistir é a comparação entre o
2050 e o 2065, porque aí você consegue bolar a sua estratégia. Fato é que, na minha opinião, IPCA mais 7, nesse momento de bolsa, faz muito mais sentido do que há 6 meses atrás. E se 6 meses atrás você estava comprando, por que não comprar agora? Entende? Fique com Deus, papai do céu te abençoe. Amanhã tem a segunda parte do vídeo, que eu vou mexer um pouquinho na carteira de fundos imobiliários. Tem uns fundos imobiliários aqui que eu quero tirar, tem uns fundos imobiliários a mais que eu quero colocar. Você viu que eu falei pra você que a gente vai fazer alguns aportes em fundos imobiliários para tentar igualar aqui um pouco com as ações, e amanhã eu vou fazer alguns aportes, beleza? Com Deus, papai do céu te abençoe. Até amanhã, te espero.